Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje, honrosamente, recebendo a visita de Vitor Tavares, presidente da CBL, também do Prêmio Jabuti e da Loyola. Vamos falar aqui sobre esse momento que estamos vivendo, passando já, finalizando, esperamos já que no finalzinho desse túnel chamado pandemia, e para falar da valorização e dos impactos que sofreu o livro durante essa pandemia, e da valorização também que ele tem, do resgate do seu valor, né, como tábua de salvação, como referência de conhecimento que ele representa, nas vésperas aí do Dia Internacional do Livro. Vitor, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Papo Net. Sempre um grande prazer, é sempre uma luz que a gente recebe, um norte que a gente recebe aqui no Papo Net. Como é que você está vendo esse momento que nós vivemos, e como é que você viu, como presidente da CBL, esse impacto que a cadeia produtiva do livro, que a cadeia do livro, né, que aliás não é apenas produtiva, é uma cadeia cultural, científica, intelectual que o livro representa durante essa pandemia? Ô, Paulo, eu que agradeço o convite, é uma alegria poder falar mais uma vez com você, Paulo Adair, no Papo Net. É super importante a gente poder estar falando de um produto, de algo tão nobre e importante para a cultura e para o conhecimento e para o saber que é o livro, que são os livros, né? E amanhã, né, dia 29 de outubro, a gente comemora o Dia Nacional do Livro, né? Livro, esse amigo, né? Esse amigo que está com a gente a todo momento, a todo instante, tão importante. E é o que nós profissionais do setor, né, a Câmara Brasileira do Livro, é uma entidade que tem por volta de 500 associados, editores, né, autores, distribuidores, livreiros, autoras. A gente está ali sempre fazendo o que a gente gosta, principalmente defendendo esse produto nobre que é o livro, né? O livro, defendendo ele em todos os sentidos, promovendo a leitura, a literatura e, principalmente, formando leitores. Isso é super importante. De fato, foi um período muito complicado, né? Na pandemia, a gente teve medo no início, muito medo, porque, de repente, aquilo que a gente achava que ia ser ali 15 dias, um mês, foi 2 meses, 3 meses, quase que um ano, quase um ano e 8 meses, e ainda temos reflexo. Impensável isso, né? Impensável no começo da pandemia, impensável. Um reflexo muito grande em todos os sentidos, no comportamento das pessoas, né? Uma experiência totalmente diferente, você ficar em isolamento social, isso nunca aconteceu conosco no Brasil, e acho que em vários países do mundo, a não ser países de exceção, que você tem que ficar escondido de tudo e de todos, e a gente teve nós tivemos que nos reinventar. A economia foi atingida muito severamente, a economia como um todo, e os livros não seriam diferente, né? Produção de livro diminuiu a produção, as editoras que tinham lá seu projeto de fazer uma quantidade X de novos lançamentos ou reimpressões, seguraram seus projetos, fizeram menos tiragens menores, resgataram, sim, alguns livros na pandemia que voltaram a ser vendidos, e isso foi muito interessante, que resgatou obras importantes, como 1984, do George Orwell, A Evolução dos Bichos, livros que já eram clássicos, e livros que foram produzidos... E que tiveram uma relevância enorme durante a pandemia, né? Isso, foram produzidos há mais de 50 anos, do pós-guerra, e com uma conotação muito de um pós-guerra, sendo esse grande controle que as pessoas tinham, né? Como que vai controlar o ser humano? E fazem, somente em 1984, parece que você está vivendo uma situação agora. Então, você vê como vai controlar essa questão de controlar o ser humano, monitorar, tá, o que você faz, o que você deixa de fazer. E os livros mostram que não podemos ser assim. O livro ele é aquele amigão oculto de todos os momentos, né?
E está sempre disposto, é sempre importante a gente estar dentro de uma realidade que o livro traz. E eu digo assim, a literatura é algo tão interessante que não tem livro certo ou errado, não tem. Eu nunca vi falar que tem um livro fake. O autor cria a sua obra dentro de uma realidade que ele viveu, seja questão social, política, psicológica, e você vê assim, puxa, você começa a ler um livro, e o livro passa a ser uma coisa tão atraente, tão próxima da gente, que parece que você está vivendo, parece que você está sendo... Você começa a ler isso, você está gostando daquela obra, parece não, você começa a viver como se estivesse fazendo parte do livro, daquela história. Ela encaixa tanto na gente, por isso que o livro é algo encantador, seja ele livro em papel ou livro eletrônico, qualquer plataforma. Daqui a pouco você fala, puxa, esse livro eu estou lendo, parece que foi escrito para mim, ou eu escrevi esse livro, eu faço parte, eu sou o personagem vivo daquela obra, né? Então, eu acho que foi muito difícil mesmo, as livrarias ficaram num período fechadas, né? E sem vender nada, ficaram fechadas, vender nada, mas tivemos que nos reinventar. O editor teve que se reinventar, o escritor teve que criar novos textos para os editores poderem publicarem, e as livrarias começaram aquelas que ainda não tinham expertise de vender seus livros pela internet, foram atrás de plataformas, e muitas começaram a vender pela internet, né, pelos seus e-commerce, pelos marketplaces, enfim, vendendo por telefone, por rede social, por WhatsApp, enfim, a gente fazendo muitas lives com os autores amigos, tal. Sim. E as pessoas, os profissionais dos setores, as empresas do setor, eles se reinventaram. E uma coisa que ficou legal, com a retomada e reabertura já no ano passado, a gente percebeu que as vendas do livro começaram assim, a crescer. Mas foi igual a 2019? Não, mas a gente achava que ia ter uma queda aí da ordem de 25%, 30%. Segundo números do setor, a queda foi por volta, uma queda geral de 6%. Foi muito bom, foi dentro de uma realidade, né? Quer dizer, o ideal seria não ter caído nada. Frente a uma total paralisação. A paralisação foi muito interessante. Aí o que aconteceu? A gente viu que as vendas de livros pela internet foi assim um crescimento assim mais de 100%, 150% em relação ao ano anterior, né? E uma coisa que a gente viu que também as pessoas em casa passaram a ler. Pô, eu estou em casa, estou trabalhando, em home office, vou fazer o quê? Tenho que fazer um monte de coisa em casa, reformar alguma coisinha na minha casa, pintar, arrumar, mexer nas gavetas e também resgatar as minhas leituras. Serviu até como um detox da tela, né? Detox da tela. Aquele livro que está aqui na minha prateleira, aqui em cima da minha estande, eu preciso de ler. Agora eu estou com um tempinho a mais, vou ler. E as pessoas voltaram a ler na pandemia. Para você ver como o livro é aquele amigozinho que está ali, ocultozinho, caladinho, e quando você mexe nele, deixa eu cutucar e vou ler. E no que eles começaram a ler os seus livros, perceberam que poderiam ler mais. Aí começaram a comprar livros pela internet. Então, a venda de livros na internet durante a pandemia foi muito, muito boa. E agora, com a reabertura das livrarias, a gente percebe que o público, a população, quem gosta de livros, está voltando a frequentar as livrarias. E isso é muito bom. Nós temos que valorizar, prestigiar, incentivar, criar uma cultura cada vez maior para que as pessoas frequentem livrarias. Não precisa nem de comprar, mas frequente. Entre lá. Eu sei que se você puder, se você tiver condições financeiras, você vai sair de lá de dentro sempre com um livro que você nem pensava em comprar, mas caiu certinho. É esse aí. Então, o livro é o amigão de todos os momentos. Eu costumo dizer, eu sempre disse isso, eu sempre fui um rato de biblioteca e de livraria, né? Eu tinha um escritório próximo da Livraria Cultura, inclusive ali na Paulista, e eu ia tomar café ali, né? Eu ia lá, né? Não tinha outro lugar para eu ir. Quando eu saía do escritório, eu ia ali sempre, ficava folheando os livros. Confesso que raramente comprava, né? Quando comprava livro, comprava ali, mas eu raramente... pela quantidade de vezes que eu fui, pela quantidade de livros que eu comprei, raramente eu comprava livros. Era uma proporção bem pequena do que eu comprava. Mas eu costumava dizer que a livraria era o meu lugar, era o meu ponto de encontro comigo mesmo, né? Porque eu ia lá para procurar alguma coisa que me interessava, né? Que refletia o que eu pensava, o que eu queria, o que eu procurava em termos de conhecimento, de verdade, de informação.
tanto livros técnicos quanto livros de romance, livros de cultura, de ensaios e todo tipo. Então, eu sempre tive essa imagem da livraria. A livraria é um lugar onde você vai para uma certa introspecção, sabe? Eu, pelo menos, sempre foi essa a minha visão de livrarias e bibliotecas, né? Mas principalmente livrarias. Né? E altos papos, fiz altas amizades com os atendentes das livrarias, que geralmente eram pessoas especializadas naquele setor que a livraria abordava, né? E a gente trocava alta, e sempre tinha informações novas, livros novos, abordagens novas. Isso é muito interessante. E eu sinto falta disso, O home office me isolou disso, né? Eu preciso agora começar a retomar. Perfeito. E agora, quais são os projetos e as expectativas que a CBL veio para vocês? Agora você já deve estar começando já a pensar na Bienal o ano que vem, né? Já temos a Bienal aí para o ano. Já o ano que vem, é 2022 agora, né? Isso, como é que está? Porque nós estamos com quase que uma crise de abstinência de Bienal, né? Presencial, né? Vamos retomar agora. Como é que estão os planos para a próxima Bienal? Então, Paulo, você vê como o livro ele é tão importante para o nosso setor, né? Para as nossas empresas que nós atuamos com o livro, nós somos livreiros. Claro. O editor é livreiro, o escritor é livreiro, o profissional da livraria é livreiro, nós somos todos livreiros. E não paramos, não. Em 2020 e 2021, nós temos, antes da Bienal, nós temos agora, em novembro, a grande festa, a grande cerimônia da entrega do maior prêmio literário brasileiro, que é o Prêmio Jabuti. É verdade, é verdade. Então, agora, dia 4, acho que 4 de novembro, 15 de novembro, sai a lista dos 10 finalistas, depois no dia 15, isso mesmo, dia 4, depois dia 15, sai a lista dos 5 finalistas, e quando for dia 25 de novembro, vamos ter a grande cerimônia, que ainda será virtual. Sim. A pandemia ainda está presente, não acabou, não. Sim. Tem gente ainda ficando doente, tem gente, mesmo vacinados, tem gente pegando o Covid, isso nós temos que tomar muito cuidado, né? E aí fechamos o ano. Uma coisa que nós tivemos, uma surpresa no Prêmio Jabuti este ano, que a gente vai premiar em 2021 as obras escritas em português, livros brasileiros, em 2020. São as obras de 2020, só 2020. Não adianta quem publicou há 10 anos atrás, tem que ser 2020. Vamos premiar em 2021. E tivemos uma coisa surpreendente, um recorde de inscrições. Mais de 3.400 obras. Olha, nossa! Quanto. Geralmente é 2.500, 2.300, 2.700. Foi assim, algo que mesmo nos melhores momentos, quando a economia estava muito bem... Então o pessoal não só leu, como também escreveu mais, escreveu muito, coisas boas, né? E aí a gente teve essa surpresa que Deus está dando um trabalho bom, né? Muito grande para nós, que é para poder organizar, avaliar, passar pela curadoria, validar os livros, depois tem o processo dos jurados para poder até chegar no último ganhador do livro do ano, né? Mas, enfim, tem isto, e, de fato, depois a gente tem um períodozinho aí de descanso, que é final de dezembro até meados de janeiro, né? A CBL para, mas já estamos com a programação e o planejamento da grande festa do livro aqui em São Paulo. Tivemos, sim, já esse ano, experiências de bienais, a Bienal do Recife, que aconteceu tem uns 15 dias, foi uma Bienal muito interessante, híbrida, né? Presencial híbrido, com um público muito interessante. Vamos ter agora, no início de dezembro, a Bienal do Rio de Janeiro, um formato menor, porém não vamos passar sem a Bienal, a grande Bienal do Livro do Rio de Janeiro, também um formato presencial e também virtual, híbrido. E quando for no meado do ano que vem, de 2 a 12 de julho do ano que vem, meio do ano, nossa grande festa do livro de São Paulo está confirmada, praticamente já com todos os espaços presenciais, né? As editoras confirmaram suas presenças, e nós vamos ter lá uma grande festa. Eu acredito que
vai ser esse ano no pavilhão, no Center Norte, não é no AMB, o AMB está em reforma, Sim. E a gente acredita que vamos ocupar ali os 3 grandes pavilhões do Center Norte com uma grande festa do livro e com muita gente, e ela também vai ser um diferencial desta Bienal, ela vai ser presencial e todas as mesas, ou as principais mesas de debates, serão transmitidas também online, virtualmente. E nós temos uma coisa que este ano o país homenageado, que confirmou e ele vai estar presente com sua cultura, sua riqueza literária, a sua história, Portugal. Portugal vai vir com grandes caravanas aqui para participar da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, porque nós vamos estar comemorando também os 200 anos da independência do Brasil. É um ano muito... É verdade, né? Também vai ser um ano importante, vai ser um ano marcante, realmente. Também, os 100 anos também da Semana da Arte Moderna. Também, da Semana da... 22. Então, tem muitos temas correlacionados à história, à cultura e... Não tinha me atentado a esse detalhe. É Semana de Arte, mas 100 anos da Semana de Arte Moderna junto com os 200 anos de independência, é verdade. Isso, exatamente. Então, a gente está aí a todo vapor, nos preparando para fazer... Vai ser um grande evento, com certeza, né? Vai ser marcante. Como a gente diz, um grande festival literário, com muitos livros, muitos autores, muitas novidades, muitos lançamentos, muitas editoras, enfim, tudo que há de bom nesse mundo literário, e na publicação literária a gente vai ter lá uma grande mostra do que há de bom no nosso segmento. Acho que vamos mostrar o que há de bom, não só na tradição do livro, mas também vamos pegar o que de melhor aprendemos durante a pandemia do virtual, né, para fazer o híbrido aí naquilo que for possível e que for importante, conveniente fazer, importante fazer, e manter o virtual também, né, o híbrido também. Muito interessante. Olha, fiquei agora ansioso pelo evento. Vou aguardar com ansiedade esse evento, estaremos lá com certeza. Vitor, foi um prazer falar com você, já estamos terminando aqui o nosso tempo aqui. Eu gostaria de deixar aí esse momento aí para você se despedir dos nossos seguidores e agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Papo Net. Muito obrigado pelas informações, muito obrigado aí pela participação aqui no Papo Net. Ô, Paulo, quem agradece sou eu, a Câmara Brasileira do Livro. Eu, como presidente, me sinto muito feliz em poder falar de livros e falar com você no seu canal, no Papo Net, e convidar a todos que se você não tem, adquira o hábito, sim, de frequentar livrarias. Escolha uma livraria da sua preferência na sua cidade, seja uma livraria generalista, com um acervo grande, ou uma livraria menor, uma livraria de rua, uma livraria de bairro, uma livraria religiosa, uma livraria infantil, uma livraria de romances, enfim, escolha uma livraria e frequente a livraria, valorize a livraria. Não vamos deixar que esse equipamento tão importante da difusão do conhecimento da cultura, que é o livro, e a gente tem que ter os equipamentos, as livrarias, para poder colocar o que há de melhor. A melhor vitrine de uma editora é a livraria. A livraria é uma grande vitrine da editora. Então, mas tem na internet? Tem. Mas você ter o contato direto ali com o livro, folhear, mexer, cheirar, sentir, fazer a primeira leitura, isso só acontece numa livraria. Então, prestigie, frequente livrarias, que você vai estar construindo, fazendo, se transformando o país por um veículo muito importante, que é por meio dos livros. E livros você encontra onde? Nas livrarias. Frequente livrarias. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi Vitor Tavares, da CBL, do Prêmio Jabuti, que vai acontecer agora em novembro, que vai ter sua entrega, sua revelação aí dos finalistas e dos vitoriosos agora em novembro, e também presidente da Bienal Internacional do Livro em São Paulo, que estará aí o ano que vem com força total, né, na comemoração, inclusive na comemoração, homenageando Portugal e homenageando os 200 anos da independência do Brasil e também os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Não percam esses eventos, participem, vão, como ele disse, vão lá, escolham e frequentem, voltem a frequentar suas livrarias de preferência. E, como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, trabalhamos em colaboração, trabalhamos em conjunto. E
pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até idiomas. Então, utilize as tecnologias para colaborarem ainda mais, não perdendo o contato pessoal, não perdendo, continuando com a colaboração tradicional do corpo a corpo, do presencial, e estaremos aí novamente juntos no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Até lá, muito obrigado, até a próxima.